sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário aberto da disciplina de Neuromodulação da UFABC. Hoje abordaremos um tema de grande relevância na área da saúde mental, as técnicas de estimulação cortical para o tratamento da depressão refratária. Esse seminário busca explorar as diferentes abordagens neuromodulatórias que têm demonstrado resultados promissores em pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais, como medicamentos e terapia. Vamos agora entender melhor o cenário dessa doença e como essas técnicas inovadoras se aplicam. A depressão maior, também conhecida como depressão resistente ou transtorno depressivo maior, é uma doença psiquiátrica incapacitante da atualidade, e talvez você já tenha ouvido falar de alguém que sofre com ela. Ela não é apenas um estado de tristeza, mas sim uma condição que altera profundamente a forma como o cérebro processa emoções, pensamentos e até funções físicas, como o sono e o apetite. Os sintomas podem variar, desde alterações de humor e apatia, até mudanças mais severas, como insônia, perda de peso ou até mesmo pensamentos suicidas. Estima-se que cerca de 10% da população mundial sofre de depressão, e em muitos casos, a combinação de medicamentos e psicoterapia não é suficiente para controlar esses sintomas. É aqui que a ciência busca alternativas mais eficazes, e uma das mais promissoras até agora é a neuromodulação. A neuromodulação pode ser vista como uma ferramenta que ajusta os interruptores da nossa atividade cerebral. Imagine que o cérebro é uma complexa rede elétrica, onde certos circuitos podem até estar em curto-circuito quando há doenças como a depressão. A neuromodulação atua corrigindo essas falhas, modulando essa atividade elétrica em regiões específicas do cérebro. Para doenças psiquiátricas, como a depressão, o objetivo é alterar as conexões entre as áreas do cérebro responsáveis pela regulação do humor, com a intenção de restaurar o equilíbrio natural. Além disso, essa técnica também é aplicada em outras condições neurológicas, como a dor crônica. Existem duas grandes categorias de neuromodulação: as técnicas invasivas e não invasivas, e cada uma tem o seu papel dependendo da complexidade e da gravidade do caso. A estimulação magnética transcraniana, a EMTR, é a primeira técnica que vamos discutir. Ela é uma das formas não invasivas de neuromodulação, o que significa que não é necessário realizar nenhum tipo de cirurgia para aplicá-la. Basicamente, a EMTR utiliza campos magnéticos para influenciar a atividade do cérebro. Imagine como se estivéssemos reconfigurando o cérebro ao similar a reiniciar um computador que está travado, mas em vez de usar software, utilizamos pequenos pulsos magnéticos para ativar ou desativar certas regiões cerebrais. No caso da depressão, o alvo principal é o córtex pré-frontal dorsolateral, uma área diretamente envolvida no controle do humor. O interessante dessa técnica é que, embora ele tenha efeitos colaterais menores comparados a outros tratamentos, como a eletroconvulsoterapia, ela exige um certo compromisso do paciente, pois são necessárias várias sessões diárias ao longo de semanas para se observar uma melhora real. A estimulação cortical epidural é uma técnica mais avançada e invasiva de neuromodulação. Nesse caso, um pequeno dispositivo é implementado diretamente no cérebro, mais especificamente no córtex, para fornecer estímulos elétricos de forma controlada. Pense nisso como se estivéssemos instalando um marca-passo no cérebro, assim como fazemos no coração, só que com o objetivo de modular as áreas responsáveis pela regulação de humor. Ao contrário da EMTR, a ECA atua de maneira mais direta e precisa, já que o dispositivo está em contato direto com a área-alvo. Por isso, ela é muitas vezes recomendada para pacientes com formas mais graves de depressão, ou para aqueles que não respondem bem a tratamentos tradicionais. Embora essa técnica envolva cirurgia, ela é considerada uma alternativa mais segura quando comparada à estimulação cerebral profunda, que atinge áreas mais profundas do cérebro. Já a estimulação transcraniana por corrente contínua, ou ETCC, é uma abordagem não invasiva. Nesse método, aplicamos uma corrente elétrica de baixa intensidade através do scalpo. Pode parecer simples, mas essa corrente sutil é capaz de alterar a excitabilidade dos neurônios, modulando como elas disparam as informações. É como ajustar o volume de um rádio, mas aqui estamos ajustando a atividade cerebral. Uma grande vantagem da ETCC é que ela é uma técnica acessível e com poucos efeitos colaterais, sendo bem tolerada pela maioria dos pacientes. Contudo, apesar de seu potencial, os cientistas ainda estão em busca de definir os melhores parâmetros para otimizar os resultados. Por enquanto, a ETCC tem se mostrado promissora, mas ainda precisa ser refinada para garantir sua eficácia em casos mais graves de depressão. Para concluir, a depressão refratária continua sendo um grande desafio para a ciência e medicina. Quando tratamentos tradicionais, como medicamentos e terapia, não trazem resultados, as técnicas de neuromodulação surgem como alternativas inovadoras e promissoras. Cada uma das técnicas que discutimos aqui tem as suas próprias características, como vantagens e limitações, que devem ser levadas em conta.
A escolha da técnica ideal depende do perfil do paciente, da gravidade do quadro e de como cada indivíduo responde às diferentes abordagens. É importante que a pesquisa continue a evoluir, refinando os protocolos de tratamento e buscando formas de torná-los ainda mais eficazes e acessíveis. Assim, podemos oferecer novas esperanças a pacientes que sofrem de depressão refratária e outras condições neurológicas. Obrigada!